galera do canal Na Prática. Aqui todo mundo sabe, não tem conversa fiada. É na prática e sem lero-lero. Se não tiver utilidade para a gente aplicar no dia a dia, não faz sentido estar aqui. Para isso, hoje trouxemos três fenômenos da robótica de Linhares, do SESI Linhares, do Espírito Santo e, claro, do Brasil e do mundo. O céu para esses meninos é um limite. E para isso eu tenho aqui meu amigo Arthur Pandolfi, tá aqui agora. A Gabi Gomes, filha do meu amigo e grande vizinho Eduardo Gomes, Kelinha, e a Maine, que também é uma simpatia, que é Maine com I, que eu tive que gravar para estar aqui nesse bate-papo, falando sobre robótica, tecnologia, e isso que, né, nos traz benefícios para o nosso dia a dia. E a gente vai fazer aqui alguns experimentos na prática. Vai dar certo? Vai. Ah, então tá bom. Se vai dar certo, não tem problema. Então, assim, a gente vai estar mostrando um pouquinho, contando a história, né, de vocês, do projeto que vocês estão fazendo, da aplicabilidade. E, para isso, primeiro eu vou deixar o espaço para cada um falar um pouquinho quem é, onde estuda, o que faz. E eu vou começar com a Maine primeiro. Você é homem, você depois, tá? Bom, eu me chamo Maine, como eu já disse antes. Eu estou no 8º ano atualmente, tenho 13 anos. E eu estou na robótica já fazem 3 anos. Há 1 ano eu estou na FLL, é a minha 2ª temporada nesse campeonato que a gente participa. FLL, então fala pra gente, já traduz que é FLL. First Lego League. E aí? É um campeonato de robótica, onde jovens de 13 a 15 anos a gente tem... na verdade, são 3 pilares da FLL. O Corvelhos, o projeto e a programação. A gente vai explicar melhor depois, ao longo do podcast. Então, é isso. Eu já faz uns 4 anos na robótica, já participei de outros campeonatos também. E é minha 2ª temporada nesse campeonato. Que legal. Vai lá, Gabi. Pertinho do microfone. Eu tenho 14 anos. Eu já estou há 3 temporadas nesse torneio. E já tive uma temporada de um outro torneio, que era a OBR, a Olimpíada Brasileira de Robótica, que é só a programação do robô. Então, não é um projeto de inovação, nada do tipo. É um torneio mais fácil. Eu sou aluna do 9º ano e sou estudante do SESI Linhares. Olá, Arthur. Olá, Olá, tá vendo? eu sou o Arthur, tenho 12 anos, estou estudando no 7º ano lá no SESI. Esse é meu primeiro ano aqui na robótica. Tá gostando? Claro. Então tá bom, isso aí. Então vamos lá, como que surgiu, vamos contar um pouquinho essa inserção de vocês dentro da robótica, aí pode fazer no ping-pong, não precisa ser na regra, agora cada um fala do jeito que quiser, porque aqui é assim mesmo, liberado, fala o que pensa e o que quiser, claro, sempre na prática. Como que começou essa história de vocês nos projetos de robótica aí? Bom, eu entrei na robótica, foi um projeto da escola, a questão das equipes de OBR, e eu fui convidada e participei. Mas eu acho interessante a história do Arthur, que o Arthur é legal, a forma como o Arthur entrou na equipe, como o Arthur fez parte da robótica. Então, eu acho legal ele contar. Então vamos lá, Arthur. Um dia eu não podia ficar sozinho em casa e eu fui no karatê da minha irmã. Aí a mãe de um menino lá comentou com minha mãe que tinha um projeto social de robótica numa igreja que é perto da minha casa. Aí eu fui lá, entrei e achei muito massa. Aí eu criei amizade com os técnicos, com todo mundo que tava de lá. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer esse processo seletivo para entrar na robótica na escola também. Aí, né, que eu passei? E aí? Você tá lá até hoje? Tô até hoje. Ah, isso aí. Legal, cara. Tá vendo? Amigo da igreja, tá vendo? É um lugar bom que você foi encontrar as pessoas. Gabi, e aí? Como é que começou na sua vida a questão da robótica aí? Logo depois que eu entrei no 6º ano da escola, teve um processo seletivo. Eu não queria entrar de cara, daí minha professora insistiu um pouquinho. E quando eu cheguei em casa contando, meus pais também insistiram, porque eu nunca fui muito fã dessas coisas, né? Daí eu entrei, eu me apaixonei pelo torneio que eu entrei, me apaixonei pela robótica. Eu nunca imaginaria que eu gostaria de fazer robótica. Daí eu passei no torneio, a gente ganhou 3º lugar no nacional. Foi aonde foi o torneio? A Olimpíada Brasileira de Robótica. Sim, mas foi aonde? Essa etapa foi online. Online. Não foi em físico. lugar específico. Sim. Daí a gente ficou em 3º lugar no nacional e meus técnicos me convidaram para participar da FLL, né, que é o torneio que a gente está participando agora. E tô lá até hoje, apaixonadíssima pela robótica e pretendo continuar até acabar a escola. Então tá bom. E como que a robótica elas influenciam no dia a dia de vocês? O que vocês... como que ela fica presente além da aula robótica? Como que vocês fazem nesse dia a dia com todo esse conhecimento? Como que vocês conseguem adaptar isso à escola, ao dia a dia? Como é que funciona? Assim, a robótica não é só a robótica que nem o povo pensa.
Porque, tipo, você vai pra robótica, você pensa, eu vou mexer com robô. Aí você chega lá, tem a diversão de conhecer o pessoal, que é muito massa lá. Você tem que se divertir, que é o que é avaliado no torneio. Você aprende a mexer com o robô, aprende a usar o Google, aprende a mexer no Word, aprende a mexer em tudo quanto você pensa. Aí depois você chega em casa, nossa, eu tenho que fazer esse negócio aqui. Mas calma aí, eu aprendi isso daqui na robótica. Ah, dá pra mim fazer isso daqui que me contaram lá na robótica que dá pra mim fazer isso. Assim, sempre... Um exemplo para mim. Fala uma coisa que você fez assim, que você aprendeu na robótica, você levou para sua casa. Uma atividade, eu tinha que fazer uma pesquisa. Só que eu não tinha ideia de onde eu ia começar aquela pesquisa. Aí eu fui e me falaram de uma ferramenta muito boa do Google. Aí eu fui, usei ela, consegui fazer, tirei nota máxima do trabalho. Ah, sim. E você, Gabi? Eu aprendi, igual o Arthur falou, a fazer regra de 3 com a robótica, porque a gente tinha que determinar o número de rotações que o robô teria que fazer para conseguir completar a missão. Então, eu aprendi no 6º ano, a gente aprende regra de 3 lá pelo 8º, e eu uso até hoje. Mas a robótica também, eu sou uma garota muito tímida, e a robótica a gente precisa apresentar, a gente precisa falar com o juiz, a gente precisa fazer essas participações na comunidade, e a robótica me ajudou muito a melhorar a minha comunicação, me fez com que eu falasse muito melhor do que eu falava antes. Se você tá tímida aqui, você imagina, hein? Ai, é piada, tá? Piada, Bom, vai. eu acho que a principal coisa que a robótica trouxe pra minha vida foi saber trabalhar em equipe. Porque eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu trabalho em grupo. Eu sou meio mandona, vamos dizer assim. Capitão Nascimento, sim, senhor, senhor, vai. Eu sou assim. E a robótica, a gente tá sempre convivendo em equipe, seja com a nossa equipe, seja com outras equipes que tem na escola. Então, o convívio ali tá sempre presente. E eu tive que aprender a lidar com o erro do próximo e ajudar o próximo a resolver isso. E eu sinto que isso foi uma coisa que mudou na minha vida. Conseguir lidar e entender que o outro não é tão eficiente quanto eu e ajudar essa pessoa. Eu acho que o trabalho em equipe foi a principal coisa que trouxe pra minha vida e vai me ajudar pro resto da vida. Ah, tá vendo? Na prática, isso aí. Vamos falar um pouquinho agora então do projeto. Né? A gente vai ter um tema longo, o bate-papo tá super... Não temos horário, tá? Temos até 4 horas para tocar. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Brincadeira. Falar um pouco do projeto. Como é que funciona o projeto, né? O FFL, né? FLL, desculpa, perdão. FLL, porque confundi as siglas aqui. Tá vendo? Tá aqui na frente aqui o negócio. E falar um pouquinho do projeto, como que funciona, como que é a rotina de vocês, o que que vocês fazem. Então, vamos falar um pouco do projeto. E, claro, que depois haviam as perguntas complementares sobre a aplicabilidade no dia a dia. Beleza? Vamos lá. Vou começar te explicando um pouquinho sobre como que funciona a avaliação do projeto. Como a Maíne falou antes, a FLL é dividida em 3 áreas. O desafio do robô, o projeto de inovação, 4 áreas, na verdade. Desafio do robô, que é o robô realizar as missões que a gente tem na mesa lá. São missões que a gente tem que abaixar a garra, jogar para o lado, essas coisas assim, que é com programação, e os anexos. A gente também tem o design do robô, que é onde a gente mostra para os juízes o nosso robô, por que o nosso robô é largo, por que ele tem 2 rodas maiores, por que as engrenagens são mais juntas. Tudo isso a gente tem que mostrar para ele usando bases, como os cálculos e pesquisas. Ok, já vou interrompendo, fazendo pergunta. Quando vocês definem o modelo do robô de vocês, isso é padrão dentro de um campeonato ou você pode criar o tamanho que você achar que for conveniente ou de acordo com os cálculos? Claro que depende do tamanho, força. Então, não existe uma regra básica. Não, é da nossa preferência. Se você quiser, pode fazer um robô oval, se funcionar, já tá valendo. Na verdade, existem regras básicas, porque não dá para fazer um robô imenso. Mas as equipes variam muito, é muito variada essa criação de robô. Então, a gente pode deixar a nossa criatividade transmitir além do impensável. A gente só tem a regra que nós temos que usar apenas 4 motores. No nosso robô, a gente tem os 2 motores grandes, esses 2 aqui, que mexem nas rodas, e a gente tem esses 2 motores médios, que mexem nas engrenagens. Então, essa é a regra, que a gente não pode fazer um robô com mais de 4 motores. Entendi. E esses motores vêm da onde? A gente ganha assim, né? A escola compra para a gente conseguir fazer a robótica lá na escola. A marca é Spike e vem direto do torneio lá de Brasília, né? Entendi. Os representantes do torneio. Entendi. E aí, esses outros elementos, pode explicando para a gente também o que é cada coisa, por favor? Dentro desse projeto. Fique à vontade, se quiser dividir ali. Esse anexo aqui, a gente coloca ele. Na parte superior, como se Isso. fosse uma garra. É como se fosse um encaixe, onde vai movimentar o... A gente tem esses 2 pinos, bolas aqui que a gente chama, né? Ou bola cruz, que eles conectam no anexo e aqui conectam no robô, facilitando o encaixe.
Daí a gente tem essa engrenagem maior para conseguir essas duas engrenagens, quando elas girarem, uma gira para um lado e a outra gira para o outro, a garra sobe. Eu vou mostrar para vocês, para ficar melhor. Deixa eu botar aí. Tem que... Tem que encaixar direito. Deixa eu levantar para ficar melhor. Tá. Então, a garra sobe e essa daqui seria para a gente realizar umas 3 missões lá na mesa. A gente também tem os anexos passivos, que é, por exemplo, esse daqui, que nós chamamos os anexos que a gente não utiliza motor para mexer. Esse anexo aqui, quando ele encosta na missão, nessa parte aqui, a missão abre, que a gente fala como se fosse uma baleia, digamos assim. Ela abre e a gente consegue despejar, ele encosta aqui também, e despeja os camarãozinhos, né? Aqui a gente pegou as engrenagens para ficar melhor para mostrar para vocês. Então, esses anexos são mais difíceis de construir, porém a programação fica muito mais fácil de realizar. Mais simples de visualizar também. E aquele outro anexo aqui também é o mesmo sentido. Ele abaixa e levanta. Daí a gente fez com ele uma garra de um tipo diferente para ficar mais fácil da gente utilizar na hora do torneio. Ah, ok. Então, esses tipos de movimentos são as estratégias que vocês utilizam para as competições, correto? Isso. Tá. E você, nos bastidores, você tinha me comentado do projeto que é da questão do tráfico das baleias, né, do trabalho oceanográfico que vocês estão desenvolvendo com o pessoal do Sul. E isso, ele complementa esse desafio que está sendo pré-estabelecido. Isso. Então, eu queria que vocês fizessem agora na prática da aplicabilidade do que vocês estão desenvolvendo com o projeto de vocês. Que se pudessem nos explicar de uma forma clara que eu falo assim, do entendimento, como eu disse para vocês, para as pessoas entenderem o mais fácil possível, porque realmente falar de robótica é uma linguagem bem técnica, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho agora, então, do torneio dessa aplicação para a gente. Vou explicar um pouquinho primeiro de como que... Então, primeiro a gente utilizando o robô... Posso pegar um aqui? Pode. A gente utilizando o robô e o projeto juntos é o fato da gente usar essas revistinhas. É uma história em quadrinhos, né? Que a gente conta a história da golfinha Catalina. Que ela vai ser sequestrada por pessoas da Yakuza, que são uma máfia chinesa, que também traficam animais marinhos. Japonesa, perdão. E é verdade? É verdade. Tudo é em base de pesquisas. Tudo base de dados. Então, eles roubam os golfinhos aonde? Não são Não são golfinhos, golfinhos, são animais marinhos. Animais marinhos, de No modo geral, geral. então. Animais marinhos. Vocês só estabeleceram ele como um personagem. Isso. Sim. Ah, ok. E a gente pesquisou e descobriu que a Yakuza traficam animais marinhos em todo o mundo. E Por que eles fazem isso? É para vender? Comércio? Isso, vender. Principalmente. Um dos principais seres do oceano traficados é o pepino do mar. Então, na costa do Brasil, tem esse tráfico. E esses pepinos, eles são caros lá fora. Principalmente no Japão. E eles utilizam na culinária e na medicina. E essa máfia, ela pega esses pepinos do mar e trafica lá fora. E também pegam animais, como golfinhos, tartarugas, no geral, e traficam. Então, é principalmente essa questão da venda para medicamentos e comidas. Culinária. Isso aí, alimentos. E aqui eles gostam de algo mais exótico, né? Exatamente. Os pepinos do mar são o principal alvo. E aí, nesse caso, o projeto se encaixa onde dentro a revista? Eu entendo que é uma forma de vocês comunicarem isso, né? Que existe mais conteúdos além da robótica, tem o português, tem criatividade, tem um desenho. Então, assim, isso vai completando. Eu entendo que é um material didático que vem junto com um complexo de aprendizado, correto? Então, vamos lá, prossiga. A gente vai colocar essas revistinhas nas escolas, principalmente, é o nosso principal objetivo, em escolas federais. Mas para a gente fazer com que a criança preste atenção nisso, eles não gostam muito de assistir aula, essas coisas assim. O que a gente percebe fazendo projetos sociais é que as crianças se interessam muito pelo robô. Então, a gente leva o nosso robô para lá, mostra como que nós programamos, mostra os elementos que a gente usa. As crianças ficam extremamente interessadas por não terem isso na escola delas, né, por serem uma escola federal. E fazem com que elas prestem muito mais atenção no nosso projeto, na nossa história em quadrinhos, fazendo com que eles tenham maior aproveitamento desse projeto. Entendi. E aí, onde que vai entrar a robótica dentro do oceano, dentro desse projeto no mar ali? Como é que vocês vão... qual é o processo de aplicabilidade? Porque vocês vão estudar tráfego, enfim, né, o fluxo deles da forma geral. É associativo isso? O tema da temporada, a gente tem uma
frase, vamos dizer assim, que a gente tem que resolver. Como que a gente pode ajudar os pesquisadores a explorar os 80% do oceano que ainda faltam? Então, a gente pesquisando muito e conversando entre a equipe, a gente percebeu que o tráfico de animais é uma coisa que atrasa essa exploração, essa pesquisa do oceano para tentar descobrir esse 80% do oceano que falta. E aí a gente tem que usar essa área da robótica, esse projeto que a gente tem na FLL, para tentar ajudar os pesquisadores. E a partir do momento que a gente tira um ser vivo no ecossistema, a gente bagunça todo o ecossistema. A cadeia alimentar. Exatamente. Toda a cadeia alimentar é modificada. Então, a gente tentando prevenir esse tráfico de animais, fazendo com que as pessoas não trafiquem animais, a gente deixa os ecossistemas ali, entendeu? E a gente deixa os pesquisadores continuarem a descobrir. Então, é uma forma que a gente tem de ajudar, sim, os pesquisadores. E aí que entra na robótica, entendeu? Porque o nosso tema da temporada é esse. Desse momento é esse. E pega todo o litoral brasileiro? Pega principalmente a Bahia. A Bahia. Litoral da Bahia. Abrolhos, região ali. Isso aí. E a gente escolheu fazer uma história em quadrinhos por conta que, pesquisando, a gente descobriu que tem como a gente mexer nessa questão de prevenir o tráfico com a fiscalização. Só que daí a gente pensou, como que a gente, né, crianças de 12 a 14 anos, ia conseguir mexer na fiscalização, né, de todo o Brasil, do mundo. Então, a gente pensou, isso é um problema que afeta a sociedade e é um problema enraizado na sociedade, porque só existe tráfico porque alguém compra e alguém trafica. Ou seja, a gente tem que mudar a cabeça da sociedade. Só que mudar a cabeça de uma sociedade velha, pessoas adultas, é muito difícil. Então, a gente vai pegar na raiz delas, que são as crianças, fazendo com que as crianças percebam que o tráfico é errado. Até porque tem muitas delas que já nasceram no meio desse tráfico. Então, de vez em quando, não tem nem noção de quão errado isso é e como que isso afeta o ecossistema marinho. Fala você. E você fez uma demonstração ali, claro que depois o meu amigo Arthur vai dar uma manipulada, vai movimentar a robótica aqui. E primeiro eu quero falar um pouquinho da funcionalidade, depois a gente pode falar um pouco dos processos internos de vocês, que eu acho que tem algum legado que vocês podem deixar para os próximos jovens que estão nos assistindo, para poder realmente motivar a fazer. Aí você falou que em algum momento ali que você levanta e despeja o animal. Isso poderia ser desenvolvido, entre aspas, nos barcos que poderiam fiscalizar isso dentro do mar? Seria isso? Claro. No meu entendimento, todo esse movimento robótico poderia ser anexado aos submarinos, enfim, é isso? Sim, a robótica, a partir do momento que você cria uma pessoa que pode ser engenheira, uma pessoa que pode ser programadora, você cria também uma pessoa com criatividade. Porque a partir do momento que a gente entra na robótica, a nossa criatividade tem que ser aguçada, a nossa ideia, a nossa tentativa de colocar na prática, a gente tem que ter isso. Então, a gente criando esses anexos, por exemplo, igual aí, a gente, como você falou, pode despejar um animal. Então, quando você entra na robótica, você sabe construir um anexo, você também aprende a colocar as coisas na prática. Então, pode muito bem trazer esse conhecimento para as pessoas da robótica. Vamos fazer um testezinho, Arthur? Bora. Vamos testar? Faz um na prática para nós, fazendo um favor, para ver como é que funciona ali. Ele trouxe o notebook, se não der para funcionar, você vai e coloca ali depois, tá? Você Não tem fala... problema não. Não, mostra, eu coloco ele funcionando, fazendo alguma função desde do movimento. Enfim, fique à vontade, que quem sabe aqui é vocês, eu não sei nada, só você perguntar. Ó, a gente programou um robô em Python aqui, que é uma linguagem... Então vamos lá, Python. Você tem que falar o que é um Python. É o que eu ia falar. Então vamos lá. Python é uma linguagem de programação utilizada em grandes empresas, como VEG, Petrobras. VEG. Esses lugares aqui é assim. Sim. Sabe a empresa da Elon Musk, o X? Sim, tem Então, perguntinha dele aqui para Discord. vocês também, tá? Então, é uma das linguagens mais utilizadas para eles. Tanto na questão de análise de dados, para eles pegarem, o usuário botou uma informação, eles pegaram e captaram essa informação e processar ela, tanto na área da robótica dele, para programar o robô, os carros autônomos, em tudo, assim, em geral. Aí aqui, a gente usa a biblioteca do Spike para poder realizar essa missão, que ele vai girar a engrenagem e vai... Opa, não deixa ele cair, não. Acho que se colocar o anexo vai ficar mais fácil de mostrar. É assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo aqui, não tem jeito não. Primeiro você dá o play na programação, aí ele vai levantar essa garra, e depois ele vai e começa a andar. Ando. Ele parou? Parou. Mas parou porque já estava programado? Sim, porque ele exatamente. sabia que ia cair? Aham. Não.
Aham. Isso é por Não. conta das rotações que a gente definiu. Ah, A gente pegou tá. uma estimativa da mesa lá da sala e pensou, a mesa lá vai Mais ser ou parecida menos. com Então essa. você já programou. E como que Isso. você faz para programar? Através do computador? Sim, Aham. exatamente. Entendi. E eu tava vendo os vídeos que você me mandou, onde ele vai e faz diversos nos campeonatos, diversas manobras, Isso. né? Ele tira, ele levanta, ele vira. A gente consegue fazer aqui um movimento aqui ou não tá programado? Assim, a gente teria que ter uma programação mais extensa, por conta que esse é o nosso robô que reserva, digamos assim, porque não tem como a gente parar todo o sistema que está tendo lá na robótica. Então, o Arthur é um dos nossos principais programadores, ele veio para cá, e o nosso outro programador ficou lá na robótica programando. Tem que mandar um alô para ele lá, né? Tem. Como que é o nome dele? André. André. Um abraço pra você, na próxima é você, tá? Problema não. E tem como fazer algum movimento com os demais complementos ali? A gente consegue? Coloca ali então pra gente dar uma olhadinha. Eu quero que vocês podem demonstrar o máximo que vocês podem demonstrar e trazer... Com esse daqui, é a mesma coisa. Que ele vai levantar, depois vai andar. Ele vai andar agora. Isso. Dá até medo do robô cair no Tá, chão. não cai, tá vendo? Não luta cai, tá Mas se bem ele programado. cair também não teria problema, porque a gente já testou É? acidentalmente. Certo. Mas ele já caiu várias vezes, não deu em nada, porque a construção a gente optou por fazer um robô bem firme. Então, nosso robô é extremamente compacto por dentro. É difícil a gente achar alguma coisa solta lá. Entendi. Então, se ele cair, ele não quebra totalmente. Estrutural, então muito bom, né? Legal. Então vamos lá. E como que. Antes nós falamos da história de quadrinho. E como que vocês definem as estratégias internas entre vocês? Como que vocês fazem para criar a melhor performance? Essas discussões, como é que funciona? A gente junta a equipe toda numa sala de aula lá na escola. Essa sala é com todos os alunos da robótica ou Não, são geralmente só Não, com mas equipes? A gente Nós vai para uma 7. sala. Para uma sala separada, mas a sala da robótica são todas as equipes juntas. Todos. Aí vocês definem todas as equipes e a equipe de vocês são 7 pessoas. Sim, isso aí. São Só que a 7. nossa estratégia é nossa equipe que bola. Então, cada equipe tem uma estratégia diferente. Então. E é difícil a gente saber o que está acontecendo. A gente se preocupa com a nossa equipe. Quem está ciente de todas as nossas estratégias são os nossos técnicos, né? O César, a Jaqueline e a Jamile. Ótimo. Então, Um abraço para vocês, parabéns pela turma. então, eles estão cientes de todas as equipes lá na escola, de tudo que está acontecendo. E são projetos diferentes ou tem o tema igual para todo mundo? São diferentes. O tema é O igual, tema é mas são igual, projetos mas diferentes. são entendi. completamente diferentes. Completamente diferentes. A gente tem nossa equipe irmã, o Troia. Então, o andamento do projeto deles, como que eles vão fazer, como que eles vão aplicar, a programação deles é completamente diferente da nossa. A gente está na mesma sala, a gente troca ideia, mas as equipes ainda têm essa divisão. Entendeu? Entendi. Cada um na sua equipe. Entendi. Mas a gente tem mais outras 2 equipes também, que é a FRC, que mexe com... Robots. O torneio é a FRC e a equipe é a Riobot. Eles mexem com robôs grandes, de nível industrial mesmo, robôs assim... Aqui no César Linhares? Aham. Aqui no César Linhares. É de ferro, não é mais de Lego, só que obviamente são pessoas maiores, né? São... Ensino médio. Pessoal do ensino médio. Isso. E nós também temos a Ryoko, que foi para Abu Dhabi agora em pouco, não sei se você viu alguma Eu notícia. vi alguma notícia em relance assim, e ela foi lá através de uma premiação que ela ganhou. Isso. Ela é de Linhares? Aham. Do César Linhares, da César nossa escola. Linhares. Eles são a equipe de F1. No caso, eles têm carrinhos de corrida em miniatura e eles têm, além disso, tem toda a questão do marketing. Muita coisa que eles fazem é muito voltado a isso também. Eles simulam uma escuderia de Fórmula 1. Exatamente. Legal. Você vai para onde quando você ganhar o prêmio aqui? Hã? Eu continuo aqui, né? Não, tô falando que você ganhar o prêmio. Você quer ir para onde? Ah, tá. Hã? Eu vou ganhar o prêmio. Que você vai ganhar um prêmio. A gente vai pra Brasília e depois vai pra Estados E Brasília já Unidos. tá certo já? Já. Na nossa cabeça já tá. Já tá, né? Já. É o primeiro lugar que você consegue crescer, Isso aí. ganhar a gente aqui já vai. dentro. A Então gente tá já vai, certo. já tá Depois tudo Estados certo. Unidos. Isso. É orgulho de Linhares. Puta merda. E como que vocês administram os conflitos internos de vocês? Não, você está achando que você ia fazer perguntinha fácil para vocês? Porque as perguntinhas de robótica vocês respondem tudo. Agora eu quero perguntar para vocês o dia a dia. Vai falar, posso falar. Posso falar? Mas pode se falar mal dos outros, não. Só falar como vocês administram isso daí, tá bom? A gente tem uma divisão interna na equipe como se fosse uma hierarquia. Então, eu sou a líder e cada área tem o seu líder. Então, eles sempre procuram... A gente não gosta de, juntar um grupinho. Por exemplo, eu não estou gostando do que o Arthur está fazendo na equipe. Eu não vou comentar isso com a Maine, com a Helena, com a Letícia,
pra chegar e falar com o Arthur isso. Se eu tô incomodado com o que o Arthur tá fazendo, eu vou chegar diretamente pra ele e vou falar o que eu estou sentindo. Isso aí. Talvez outras pessoas estejam sentindo a mesma coisa que eu, talvez não. Então, vai do pensamento do Arthur de fazer uma auto-reflexão, fazer uma autoavaliação, né? E ver se ele está realmente errado nesse quesito ou se é eu que estou de marcação com ele. Tanto que a nossa equipe, por mais que a gente seja uma equipe, a gente convive muito. Tanto que a gente fala que a gente passa mais tempo na robótica do que em casa. Como a gente convive muito, a gente acaba criando uma amizade. Então, se a gente tem um conflito, a gente acaba se resolvendo, como a Gabriela falou, diretamente. E a gente não se sente intimidado, porque a gente sabe que são nossos amigos e só querem o nosso bem. Então, a gente costuma resolver assim, e chegando diretamente para a pessoa e conversando com ela. E qual o tempo de dedicação de vocês com a robótica? É claro que a gente sabe que vocês... 24 horas, até dormindo. Não, mas espera aí, como é que você não dorme? Rapaz, eu durmo pensando na robótica. É mesmo? Pior que é. Puta que Mas merda. é uma dedicação que a gente tem mesmo, né? Teoricamente, a gente vai para a escola nas terças, nas quintas e nas sextas e fica lá de 1h50 até 5h30 na escola. Mas a gente também faz diversas reuniões online quando tá chegando... Mas olha só, vocês estudam de manhã. Sim. Aham, Correto. estuda de Aí manhã. terça e... Quinta e sexta. A gente vocês passa a tarde. passam a tarde desenvolvendo os Na robótica. projetos. Isso aí, Isso. na escola. Que a gente prioriza estar com o robô, programando o robô, por conta que não tem como a gente levar a mesa, levar tudo isso para casa, né? Então, em casa, a gente faz reuniões online para conseguir dar conta do projeto e essas coisas assim. Agora, o nosso torneio é em dezembro. Então, chegando lá metade de novembro, a gente começa aí todos os dias e tenta ficar um horário a mais na robótica, até 7 horas da noite, por aí. E também vamos nos sábados. Mas isso é só um tempo, assim, onde a gente já está mais tranquilo na escola, já está acabando as provas, já está finalizando o ano. Então, a gente consegue ter uma dedicação a mais na robótica. E como que funcionam as tarefas à parte? Claro, um inglês, um esporte. Como é que vocês conciliam isso tudo? Porque se vocês se dedicam muito... jeito. A né? gente dá nosso jeito. Assim, Amanhã tem prova, por exemplo. A gente vai estudar de noite. amanhã a gente tem prova e a gente, como eu sou do 9º ano, eles são do 8º, são do 7º, a gente tem equipes do ensino médio. Então, a gente se ajuda até na escola, né? Se eu tô com dúvida em algum conteúdo, eu já perguntei várias vezes para pessoas mais velhas que eu lá na robótica. E, por exemplo, eu tenho inglês na segunda e na quarta. O meu horário é nas 5 horas, porque eu já pensei. Vai ter dias que a gente vai ter que ir todos os dias, eu consigo sair um pouquinho mais cedo da robótica, vou pro inglês. Eu treino 8 horas da noite também, treino até as 9. Dá tempo de eu chegar em casa, tomar banho e ter umas 7 horas de sono, que é o suficiente, eu acredito, né? Então, a gente tem uma rotina muito organizada, essa organização que a gente aprende na robótica, a gente leva para nossa vida para conseguir dar conta de tudo. Disciplina, né? Legal. E qual é a fonte de pesquisa que vocês mais utilizam para desenvolver robótica e quem inspira vocês ao projeto? Né? A gente tem que ter uma base. Onde que eu mais busco informação sobre a robótica? Tal, primeiro. E segunda, quem é que inspira vocês a continuarem nesse projeto? Eu acho que até mesmo o pessoal da nossa escola. Os outros integrantes que já foram do The Kings foram para outras equipes. Tem integrantes de outras, da Ryoko, como a gente falou, que já foram do The Kings. E muitas vezes a gente busca conhecer com eles, ter ideias com eles, até mesmo pessoas de outras equipes, como o pessoal da Riobots, que é da FRC. Então, eu acho que quem mais inspira a gente são os integrantes das outras equipes da nossa escola, que estão sempre ajudando, e os nossos técnicos também. E a fonte de pesquisa? Onde é que vocês mais buscam informação? A gente busca muito no Google Academic, que é uma plataforma do Google, que fornece para a gente diversos artigos. Ela é gratuita? É gratuita. Então, todas as pesquisas que a gente tem para o nosso projeto são todas de artigos, de documentários que a gente acha lá, além também da inteligência artificial que a gente usa, tanto o chat GPT, só que a gente não gosta de usar tanto, a gente usa muito o Copilot, que já dá as fontes de onde ele tirou aquela informação e a gente consegue ver se a fonte é confiável E ou como não. é que vocês fazem para determinar a confiabilidade da fonte? Vocês cruzam com o quê? Fontes que a gente conhece, né? Tem, por exemplo, o G1. A gente sabe que é uma fonte que é difícil espalhar uma informação totalmente falsa. Uma informação que vai prejudicar a gente no projeto ou prejudicar alguma coisa que vai ser muito grande. Também eu já parei e comecei a ler TCC de pessoas. No Google Acadêmico eu também já li TCC de pessoas, a tese de algumas pessoas na faculdade, voltado... Essa temporada mesmo eu estava lendo a questão voltada ao oceano, biólogos falando sobre essa questão da exploração do oceano. E eu li todo o TCC da pessoa para Quantas ter páginas? matéria de pesquisa. Ah, não lembro, mas era muita coisa. Eu passei o dia inteiro lendo. Caramba. Eu Até lembro, eu voltei para casa e continuei lendo. E teve, tem uma, artigo... teve uma semana que a Maíne ficou todo dia lendo o TCC.
Parava e lia o E aí, TCC e serviu fazia pra alguma você? coisa. Serviu. Muita matéria de pesquisa que a gente pegou no nosso documento do Word, que a gente tem lá toda a nossa pesquisa, veio muita coisa de lá. Tem muita coisa que a gente tem a informação lá, a gente meio que resume essa informação e traz para pesquisa em tópicos, para a gente depois conseguir desenvolver nosso projeto e mostrar o que a gente está defendendo e o porquê que aquilo é viável, não, aquilo é verídico. E onde é que entra a função dos orientadores, professores e pesquisadores dentro do projeto? É mais de aconselhamento ou eles contribuem com coisas técnicas também? Os nossos técnicos, que a gente Isso. chama, os professores que ficam com a gente, eles sempre estão com a gente para tentar trazer, por exemplo, o César trouxe a gente até aqui. Mas eles sempre tentam dar o máximo deles para que a gente consiga fazer tudo sozinhos. Obviamente, se a gente está com dificuldade em alguma coisa, a gente precisa da ajuda deles em alguma coisa, eles nos ajudam. A gente chega até eles e eles nos ajudam. Também, se eles percebem que a equipe está em déficit em alguma coisa, eles também vêm até a gente e falam, vocês têm que cuidar com o projeto de inovação de vocês. Eu acho que está muito atrasado, vocês têm que priorizar mais a mesa agora. Entendi. Então, eles têm um papel fundamental também na nossa equipe. Quem é que determina os tópicos dos temas anuais ou semestrais? Como é que funciona a escolha? Esse ano vai ser oceano. Qual o critério que é utilizado? É a FIRT. É quem FIRT. organiza o campeonato. Eles definem e lançou dia 8 de agosto, foi? Dia 6, Eu dia vi que 6 de lançou em agosto. agosto, que eu li. Isso aí. Então, é eles que definem, a gente vê a abertura lá, o vídeo que lança, e aí, a partir disso, a gente desenvolve o projeto e tudo mais. Qualquer escola pode participar ou somente o SESI? O SESI é aqui de Linhares, aqui do Brasil, ele é o principal organizador, mas a gente também tem as equipes de garagem, que são equipes de outras escolas e equipes que formam, assim, eu estou no meu bairro, e eu junto algum grupinho de colegas lá que acha legal esse torneio, a gente começa a formar uma equipe, obviamente precisa de ajuda financeira, de patrocínio, essas coisas assim, por conta que o SESI ele já dá tudo pra gente, né? Já dá os motores, já dá as peças, a gente ganha tudo do SESI. Mas as equipes de garagem precisam ir atrás de tudo, de todo o dinheiro para conseguir comprar essas coisas. E não é barato. Um kit do Spike, por exemplo, que vem só os motores e o hub, que é essa parte de cima ali, a cabeça do robô, Sim. E é mais de algumas 5 mil poucas reais. É mais de 5 mil reais só um kitzinho pra gente montar um robozinho bem pequeno. Que nem se compara ao nosso, né? Menor ainda. Mas só um motor grande ainda. Uhum. Aí fica difícil. Entendi. E no cenário nacional, como que a gente tá o Espírito Santo, Linhares, perante o SESI, perante ao Brasil, dentro de desenvolvimento? Eu vi que tem um troféu aqui, depois você pode falar um pouquinho. Fala pra gente. Tem várias equipes aqui do Espírito Santo que vão para fora, né? Vão para Brasília, por exemplo, que é onde acontece o nacional, e conseguem ganhar coisas. Uma prova disso foi a equipe aqui de Linhares, que foi para Abu Dhabi, a Ryoko. E as equipes de Fórmula 1 aqui do Espírito Santo voam. Tem a Pocadores, tem a CPX, tem a Ryoko, e eles vão bastante para fora e marcam presença. A Ryoko foi agora e eles foram uma das únicas equipes que conseguiram ganhar um prêmio fora, né? Das equipes aqui do Espírito Santo que foram. Então, o SESI está muito presente nessa categoria ali, fora do país até. Na FLL, a gente também tem o pessoal do César de Cachoeiro. Você falou? Não. Não, a gente tem o pessoal do César de Cachoeiro também, que há um tempo atrás eles ganharam na Nacional também, foram para a Nacional e ganharam premiação lá. Esse aqui foi aonde? Fala um pouquinho pra mim aqui, deixa eu colocar aqui na frente. Onde é que foi esse Foi aqui? regional. Foi Regional? agora no regional, na última temporada, Esse regional, de qual região? Norte, Daqui. aqui do Sudeste. Sudeste. Do Espírito Santo. do Espírito Santo. Isso. Ok. E aí me fala um pouquinho sobre esse troféu. O que aconteceu? Essa categoria que a gente ganhou, a gente ficou em primeiro lugar no Corvelhos, que é onde avalia nossos valores fundamentais, que é a descoberta de problemas, como que nós usamos a inovação para resolver Minha eles. solução. Exatamente. A gente tem a inclusão, que é a inclusão de todos os membros do processo. Então, por exemplo, o Arthur é programador, eu sou construtora. Eu tenho que saber o que o Arthur está fazendo na programação para ver se eu posso ajudar em alguma coisa. Aí a gente tem o trabalho em equipe, que é o trabalho em equipe, né? Temos a diversão, que é basicamente a gente está na robótica porque a gente quer e não porque a gente é obrigado a estar lá, a gente gosta de estar na robótica. E falta mais um. Tem mais um. Não, acho que é isso mesmo. Falou Legal, vou todos? deixar aqui para não esconder o rosto de vocês. E aí a gente ganhou esse como melhor equipe no Corvelhos. Esse daqui foi nossos principais prêmios, por mais ele ser pequenininho. Não tem problema. Foi onde a gente Não há ficou em problema. quarto lugar no projeto de inovação em 2021, que foi um projeto para combater o sedentarismo, e a gente conseguiu ganhar, a gente ganhou o segundo lugar Champions também no Espírito Santo, a segunda melhor equipe no geral, e quando a gente foi para Brasília, a gente ficou em a quarta melhor equipe. E esse aqui é o segundo. Isso.
Esse daqui a gente fez um projeto para conseguir combater o sedentarismo, onde a gente colocou uma bicicleta num ponto de ônibus que a pessoa pedalava e conseguia carregar o celular. Então foi um projeto que marcou bastante na sociedade. Ah, legal, hein? O pessoal faz exercício e ao mesmo tempo carrega bateria, né? Isso. E aí, acho que também já pedala e até fica usando, né? E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vamos lá agora, na prática aqui. Esse robô aqui, se você tivesse que colocar ele no seu dia a dia, onde é que você usaria ele, Arthur? Dá pra fazer ele limpar o chão. Eu ia falar a mesma coisa. Entendi. Inclusive, tinha uma perguntinha mais aqui pra frente que eu ia fazer pra vocês. O que vocês acham do robozinho de casa, né? Aquele robozinho que limpa e passa, que eu acho limpa muito e massa. passa o pano, né? É. Então você acha que você conseguiria colocar ele aí pra poder varrer sua casa? Com esse robô aqui mesmo. Você bota uma engrenagem mais aqui na frente, só que ela virada pra baixo. Aí, isso daqui mesmo. Você Sim. coloca um pano e bota pra ficar girando. Entendi. E, Aí ele limpa o como chão. que você fazia pra mapear a casa toda? Você ia ter que fazer como? Fala pra mim. Eu ia programando, eu ia programar ele e tem um sensor que a gente não usa no nosso robô, mas ele se chama sensor ultrassônico. A função dele é medir a distância dele para um objeto. Por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, se ele vê que o robô está a 2 centímetros de distância da parede, ele se distancia. Ele Entendi. vem e curva. Curva, né? É tipo o robozinho aquele robozinho de dentro de casa mesmo. Isso aí. Me fala mais uma agora, vocês duas ali. O que você usaria? Pra onde? Vai, não tá ensaiado isso não, tá? Está não. Não tá, Esse não. robô aqui eu usaria até na minha cama, assim, pra tentar... Eu tenho um problema muito sério em conseguir ajeitar o lençol da cama. Ela sempre fica toda amassada. Então eu daria até pra usar colocando um pano molhado, assim, pra conseguir alisar a cama, passar roupa, essas coisas assim. E Foi você? longe. Ai, não sei. Eu tinha pensado na ideia do aspirador de pó, só que o Arthur já falou, aí me complica, né? Então te apertou. Mas tá vendo? Você já colocou na prática com o que você já tem. Tá vendo? Não estava ensaiado. E como que vocês conduzem a vida analógica da vida digital? Como que vocês fazem? Porque o que a gente mais vê, aí vou falar porque eu também tenho filho, e todo dia é um pedido para usar um celular, um videogame, um caramba 4. E eu acho que, eu posso estar enganado, vocês podem me corrigir, é quase ser desassociável em falar em não de uso de tecnologia digital para o uso da robótica. Então, o que vocês fazem para, vou usar a palavra, desintoxicar isso aí, levar uma vida um pouco mais analógica? Como é que funciona? Como é que vocês fazem? Rapaz, eu quase todo fim de semana, quando eu consigo, eu saio da minha casa e vou no quintal jogar bola com meu primo. Eu acho que o principal jeito é os tempos de lazer, né? Porque a gente passa o tempo na robótica, igual o Arthur passa. O Arthur é programador. O Arthur passa o dia inteiro programando no computador. Então, eu acho que a maior estratégia é os tempos de lazer que a gente tem. Por exemplo, eu gosto de ler. Então, sempre que eu estou em casa, eu não procuro mexer no celular, eu procuro ler no meu tempo livre. Então, eu acho que essa é a melhor forma, você procurar hobbies que você não precisa da tecnologia, você não precisa de uma tela, entendeu? Você pode praticar esses hobbies aonde quer que você esteja, mas você não precisa de um celular, por exemplo. A gente tem que priorizar muito nosso tempo de descanso. Então, eu estou muito dedicada na robótica, eu me dedico muito na escola, só que o final de semana, pelo menos um dia, por exemplo, eu estou em semana de provas, obviamente eu vou pegar o final de semana para estudar. Só que se eu estudei no sábado o dia inteiro, eu vou pegar o domingo inteiro para eu descansar e conseguir ficar com a minha família, conseguir curtir meus momentos de lazer. O meu celular, eu consigo ver o tempo de uso dele, eu sempre fico menos de 3 horas. A robótica, por mais que a gente fica muito ligado à tecnologia, a gente foca numa tecnologia boa, que vai agregar a gente no nosso futuro. A gente não fica perdendo tempo, assim, assistindo TikTok, assistindo coisas inúteis. Você tocou num tema muito relevante. Não é o tempo que você fica, é a qualidade do tempo que você usa a informação e como que a gente seleciona isso no dia da gente. Né? Então, o que está somando? Então, realmente, tem uma dica que a gente pode falar aí para as pessoas que uso o telefone, mas uso para quê? Com qual objetivo? Com qual conhecimento, né? Vocês demonstraram que realmente faz todo sentido essa qualidade do tempo que se usa. Obviamente, é importante a gente ter um tempinho assim para ficar assistindo umas besteirinhas no Instagram, também no tem que YouTube. tem que ter uma resenha também, né? Senão... uma balança para medir, senão ninguém aguenta. E qual a opinião de vocês sobre os jovens? Vocês percebem um crescimento das pessoas interessadas na robótica ou ainda vocês acham que está muito longe
As pessoas preferem trocar por outros afazeres. Como é que vocês veem esse crescimento? Fala para mim. Eu percebo que os jovens de hoje, eles já estão acostumados a ganhar tudo na mão. Então, eles não querem ter o trabalho de fazer uma coisa específica. Vai, continua, estou gostando. Então, por exemplo, a gente tem que ter o trabalho de construir o robô. Se está faltando alguma peça, a gente precisa escrever todo um porquê que está faltando aquela peça é extremamente necessária. A robótica nos ensina a ir atrás do que a gente quer. E, com certeza, isso vai ser um grande diferencial para a gente, comparando aos nossos jovens. Eu tenho amigas, eu tenho colegas, tem pessoas que eu convivo e que eu percebo que eu olho assim e falo, gente, como assim essa pessoa está tão preocupada com uma besteira dessa? Então, o pai não deixou ir numa festa. A pessoa já acha que é o fim do mundo, né? Só que a robótica construiu uma maturidade na gente e fez com que a gente percebesse o que é realmente um problema e que é só uma coisinha besta que não tem para que a gente se estressar e se preocupar. Fala tu, você queria falar, fala. Queria não. Você falava, você estava cortando aqui, agora você fala. tô te apertando. Mas e como é que... E você, Maine? Eu concordo com o que a Gabriela falou, realmente. A robótica, ela desenvolveu uma autonomia na nossa vida. Igual, para a gente estar aqui, a gente teve que buscar. Então, eu acho que é o principal fator, isso daí. Entendi. E vocês acham que tem ampliado as pessoas que queiram entrar dentro da robótica? Tem aumentado ou não? Eu percebo que na nossa escola, assim, tem muitas pessoas interessadas, só que também tem muita gente que não quer por conta do tempo, e realmente faz sentido, porque se eu quero priorizar esporte, por exemplo, eu quero fazer uma aula de balé, não tem como eu ir para a robótica, porque eu não tenho tempo para isso, eu tenho outras prioridades. Quem está na robótica tem que saber que a robótica é uma prioridade para a gente. Então, eu tenho a robótica como prioridade, eu vou largar de fazer coisas que eu gostaria de fazer para ficar na robótica. Obviamente, vou priorizar coisas que seriam mais importantes e que realmente gosto muito de fazer. Tá. E o que vocês acham que falta para a gente melhorar essa comunicação e aumentar esse estímulo para as pessoas desenvolverem mais esse tipo de atividade, claro, conhecimento e, claro, uma futura fonte de renda, porque isso a gente tem que entender que isso pode ser... Né? E pode ser não, isso vai ajudar muito em alguma fase da sua vida. O que está faltando para a sociedade e as escolas poderem avançar nisso aí? Mas a divulgação mesmo, para as pessoas verem o que é robótica. As pessoas, eu mesmo ano passado, eu olhava para a robótica e falava, as pessoas só vão fazer um robô, o que isso vai mudar na minha vida? Eu não vou aprender nada com isso, não vai servir de nada. Aí eu entrei esse ano porque eu tive a vontade. Aí eu vi o que você aprende. Você aprende o que é um robô, o que é programação, como que se faz uma pesquisa, como você faz tudo. Trabalhar em equipe, como você perde a vergonha, fala, apresenta para as pessoas assim. É um diferencial e tanto que faz a robótica. Entendi. Eu acho que realmente é divulgação, porque se vê pouco falar sobre robótica. Às vezes você chega num lugar e fala, eu faço robótica. A pessoa fica, mas como assim? Você faz robótica o quê? E eu acho que as pessoas muitas vezes também associam a robótica somente a robôs industriais, robôs grandes. Só que a FLL, por exemplo, é de Lego. A gente pode fazer um robô de Lego em casa. O meu irmão, por exemplo, adora robótica, fica construindo coisas de Lego em casa. Então, eu acho que a divulgação, mostrar às pessoas o que é a robótica na vida de alguém, traria muito mais reconhecimento para essa área. E você acha que, de modo geral, as escolas, elas não têm... faltam prioridades? Por exemplo, eu creio que em Linhares, quantas escolas que se dedicam à robótica? Tem muitas escolas, principalmente particulares, que têm a robótica como grade curricular, como aula de matemática, essas coisas assim. E isso é importante. Só que você não pode mostrar só um lado da robótica, que é a construção de robô. Por exemplo, a gente liga a robótica à matemática. Só gênios da matemática conseguem construir um robô. Só que não é isso. Se você está na robótica, você precisa saber trabalhar em equipe, você precisa saber se comunicar. Tem outros fatores que fazem você estar lá e você conseguir construir um robô. Vamos trazer aqui. É que, na realidade, uma analogia aqui. Esse robô, ele é feito de várias peças. E nós podemos entender que cada peça pode ser uma ideia de uma pessoa. Isso. Então, ninguém consegue sozinho montar um robô Exatamente. desse. Seria isso? E se a gente montar tudo sozinho, vai chegar na hora da apresentação, os juízes vão perguntar para alguém específico, tipo, eu construí o robô. Vão perguntar para o Arthur, Arthur, por que vocês colocaram essa roda? O Arthur não vai saber responder, porque eu construí sozinha. Então, isso vai prejudicar toda a equipe. Então, não tem como uma pessoa cabeça dura, que não sabe trabalhar em equipe, continuar na robótica sem mudar esse pensamento. Eu era assim, e quando eu entrei na robótica, eu mudei totalmente. Que bom.
para construir esse robô aqui, eu entrei, era em... Não era... Calma aí. Você entrou em maio, eu acho, Maio, por aí. É por aí. Maio do ano passado. Não, desse ano. Já? Você Aham, tá assim sim. com essa linguagem já? Você tá doido? Até a gente chegar no consenso para conseguir fazer esse robô do jeito que todo mundo tava querendo, a gente reconstruiu ele mais de 5 vezes. Quanto tempo vocês demoraram para montar esse robô? 2 semanas. Assim, Não. quando... A base, a gente montou um robô em 2 semanas. Só que a gente desfez e construiu várias vezes até chegar nesse robô que aí é que a gente vai levar pro campeonato. Chegar aqui assim, nesse robô, eu acho que foi o quê? 1 mês e meio, mais ou menos. Até mais. Entendi. Todos os cálculos que a gente tem que fazer, desde o ano passado, na verdade, quando a gente chegou no torneio, a gente falou, a gente devia fazer um robô em formato de arraio, que é um robô baixo e largo. Comparado aos outros robôs que você pode pesquisar na internet, normalmente os robôs são mais altos, assim, um modelo mais quadrado. O nosso é um retângulo. E a gente percebeu no desenvolvimento de outras equipes lá do regional, né, do torneio, que os robôs que eram mais planos, mais Tem largos... mais base, tem mais estabilidade. Sim, conseguem controlar o centro de massa com muito mais facilidade. Entendi. E qual é o papel da família dentro da robótica? Você acredita que eu te ajude a abrir? Não, deixa claro. Tá, então tá Eu ia bom. responder. Tá jóia. Ah, então tá bom, responde, então vai lá. Você é Assim. descolar demais, cara. Você tá doido? Família é família. Te ajuda, te dedica a aquilo, te incentiva. E muitas ideias boas que eu tive na robótica, meu pai que me deu. Uma conversa que eu tenho com ele no caminho de casa, 10 minutos, saindo da robótica e indo pra casa. Pra falar mais pertinho do microfone. Isso. Meu pai, sim, me deu ideias que eu nunca ia pensar assim e deu tudo totalmente certo. E vocês? A família, minha mãe e meu pai são meus principais apoiadores, né? Quando tem algum evento na robótica, eles que vão me levar, eles que dão ideias. Eu falo, eu tô com um problema nisso, não sei como é que eu vou resolver isso, ninguém da equipe sabe. E normalmente nossos pais, para eles terem mais especialidade, né, mais tempo de vida, eles nos dão um rumo pra gente seguir. Por mais que eles não estão dentro dessa área, se perguntar para minha mãe como que programa um robô, para meu pai como que programa um robô, eles não vão saber. Só que eles têm o conhecimento de vida, eles sabem como que a gente pode trabalhar em equipe, como que eu posso resolver esse problema em relação à equipe. Concordo com tudo que eles falaram, não tem nada a acrescentar. Tá certo. Falando agora de uma associação da robótica à bateria, vamos falar de elementos de descarte, né? Fala um pouquinho de meio ambiente. Como que vocês enxergam o aumento da robótica de modo geral, da tecnologia no mundo? A gente está falando de carro elétrico, está falando, né, de uma energia de fonte limpa, mas precisa de bateria. Como que vocês têm enxergado isso para o meio ambiente no que se refere a descartes disso tudo? Eu acho que as pessoas têm muito desconhecimento. Não sei se existe essa palavra. Existe, claro. Você As pessoas não possuem conhecimento da forma correta de descartar. Muitas vezes, aconteceu muito lá em casa também. Meus pais descartaram a bateria no lixo, só jogando. De uma pilha, de um celular, sim, no lixo. Aí isso é totalmente inflamável. Qualquer coisinha pode pegar um fogo dentro da sua lixeira. E também não faz bem ao meio ambiente, porque a maioria desses lixos não passa por uma coleta seletiva, nada, só vai pro lixão. Então, o que vocês acham? Mas com o aumento, você acha que não tem que existir uma preocupação do equilíbrio, do descarte? Porque se você começa a imaginar que o robô começa a fazer parte da vida da gente, né? Um exemplo prático aqui, né? A colheita do café, ela era feita manual, e a gente está caminhando para uma colheita mecanizada. O robozinho de dentro de casa que faz a limpeza da casa já, que é a qual eu tenho lá, né? Teve que comprar, não teve jeito, também utiliza de materiais de descarte de componentes eletrônicos. Então a gente tem avançado, tem se ampliado muito para isso, né? Então como que está se enxergando isso no mundo da robótica para ter esse controle disso daí? Do ponto de vista de vocês, hein? Tá? O meu ponto de vista é que é melhor a gente ter um carro que vai ter um descarte, obviamente um descarte certo, como o Arthur falou, um carro elétrico que vai ser bem descartado as instituições que fazem isso, do que um carro que eu vou usar várias vezes no meu dia e que vai aumentar o efeito estufa, né? Vai contribuir com o aumento do efeito estufa, despertando? Não. Jogando gás carbônico ali e aumentando o efeito estufa. Sim.
Então, por exemplo, igual a colheita de café, a gente usa combustíveis fósseis para conseguir coletar o café, né? Se a gente fizer isso de forma que a bateria é um robô, né? Que não Vamos colocar a placa solar em cima do trator Isso. para absorver energia Exatamente. solar. Ponto. A robótica está muito ligada a isso, a usar métodos sustentáveis, a conseguir colocar a robótica no nosso dia a dia, né? Colocar os carros de forma sustentáveis, a conseguir fazer essas tarefas. A robótica vai mais ajudar do que prejudicar, porque, como eu falei, né? Se fizer o descarte de forma correta, né? Colocando as pilhas, as baterias nos lugares corretos, vai dar tudo certo, vai ser melhor do que quando a gente usa combustíveis fósseis, aumentando o efeito estufa e o aquecimento global. Eu tive uma leitura que eu fiz sobre os tratores da John Deere, né, que eles já estão sendo operados via satélite, que já não precisa mais do operador, o próprio a internet via satélite, via Starlink, né? Depois eu vou perguntar o que vocês acham do Elon Musk aí, tá? Perguntinha dele básica. E já opera através do módulo de GPS, através de um comando que você estava explicando aqui, Arthur, e consegue operar com precisão numa área onde a máquina consegue coletar soja de um modo individual. Então, assim, por um lado, é muito interessante a sua colocação, Gabi, que a gente consegue ter, né, uma economia de combustível fóssil, vamos falar assim do óleo diesel, do óleo de gasolina, álcool e tal, e a gente parte para um tipo de energia solar, que é a energia limpa, e realmente a colocação é como poder controlar todo esse descarte. Eu acho que essa poluição cibernética a gente tem que ter uma atenção muito grande. Até proponho vocês a pensar sobre isso, levar esse tema sobre o descarte dos componentes eletrônicos. O principal problema é que as pessoas não sabem a maneira correta de descartar, como eu falei. Porque tudo que é eletrônico pode ser reaproveitado. Porque você pega, todo material eletrônico possui ouro dentro dele. É a coisa mais fácil no mundo, uma empresa gigante, como a Intel, por exemplo, de desenvolvedor de processador, de computadores. A coisa que eles mais usam é ouro para poder fazer os transistores, que passam energia de um lado para o outro. Por isso que o ouro é caro, assim? Então, a coisa mais fácil para o cara, se ele fez, ele pode se fazer. Então, é só ele abrir e tirar. Igual a bateria, é o lítio, o principal coisa utilizada. É muito fácil, a pessoa que fez... Fala mais pertinho aqui, vai. Isso, pessoa que sua fez, voz conseguir... ficar bem bonita na gravação lá, senão você não vai ganhar o 10 de sua mãe não, tá? Conseguir fazer aquilo. Então, as pessoas têm que aprender a descartar da maneira correta para seguir ser utilizado da maneira correta, o descarte. Porque reaproveitar é muito fácil na questão do eletrônico, porque... tudo que você utilizar nesse negócio aqui, você pode utilizar para estar fazendo esse microfone e aquele telefone. Entendi. É o reaproveitamento, correto? Sim. Então, o X da questão é literalmente... Não fala do X não, que senão você tá com problema de falar o X no Brasil aqui. Você sabe, né? Se você falar do X, é o problema com o cara lá, com o cabelo de ovo. O Y da questão é você saber descartar da maneira correta, dar para a empresa correta, fazer aquele reaproveitamento, retirar o que dá para retirar, e o que não dá, joga fora. Aí a pessoa vende e refaz aquilo com aquele produto que estava sendo na sua casa. Você ia jogar na lixeira, ia parar no meio do ambiente e está fazendo isso aí, relevante, muito relevante. A gente pode até citar mais um exemplo de robótica. Vou falar um pouco do agro, porque a gente tem percebido um grande avanço, né, desses estudos no agro. Por exemplo, as colheitas de maçã com drone. Nós estamos já falando de uso do drone para pulverização. Você imagina as pessoas que pulverizavam isso na mão em regiões que são íngremes, ou declives ou aclives, né? Então, assim, olha a importância da robótica, trazendo porque você explicou um pouco sobre os comandos de programação do que está se tornando dentro da nossa sociedade, do nosso dia a dia. Então, realmente, esse avanço ele vem para melhorar, né, a qualidade de vida e também a melhorar a velocidade produtiva dos nossos alimentos, né, que é uma das coisas que pode faltar no mundo, porque comida, né, a gente tem uma relevância muito bom para se manter a população no mundo. Tem muita gente que chega para a gente e fala também sobre a questão de as pessoas perderem o emprego para as máquinas. Eu li um livro esses dias, é o maior líder da história, da Augusto Cury, e ele coloca uma colocação muito importante, falando que só vai perder
você só vai perder o emprego para as máquinas se você não conseguir construir a principal habilidade que as máquinas não têm, que é ter esse amor pelo próximo, ter essa empatia e conseguir, né, trabalhar em equipe. Então, a robótica, ela ensina a gente a construir robô e construir novos mecanismos, né, conseguir facilitar todos esses processos. Mas, por exemplo, do Corvellius, ela também nos ensina os valores fundamentais para a gente conseguir viver numa sociedade e viver num trabalho. Porque não tem como você não vai ser contratada num emprego por conta das suas habilidades matemáticas, por conta de todo o conhecimento que você tem. O principal problema que eles estão tendo é pessoas que saibam trabalhar em equipe, saibam ter empatia pelo outro. No trabalho, né, a gente percebe muita gente que quer ficar passando a perna em uma pessoa para conseguir se sobressair. Só que as empresas não querem isso, elas querem um conjunto de pessoas que trabalham para conseguir resolver o problema. Não uma pessoa que vai ficar apontando o dedo para o problema. Outra coisa também sobre esse negócio de perder trabalho para a máquina. Eu não acho que isso vai existir, porque se a máquina está sendo construída, alguém precisa saber construir a máquina que vai construir a máquina. Até esse processo ser totalmente automatizado, vai demorar muitos e muitos anos ainda. Então, você não vai perder seu emprego, você vai perder a qualificação, como posso dizer, a especialização, o que você tem que fazer. Então, por isso que a robótica é a coisa tão importante assim. Porque se você sabe fazer um robô hoje, você vai saber fazer um robô no seu futuro. E é o que as empresas estão procurando. Pessoas inteligentes, sabem fazer robô, desenvolver os cálculos para ter uma melhor eficiência do robô, tudo. Então, a robótica, assim, ela é o futuro. Fala mais para o microfone. Cola essa cara aqui, rapaz. Sua boca ali. E dentro do percentual de relevância, a IA, como que tem a participação dela dentro dos projetos? Do quê? Da IA, da inteligência artificial. Ah, tá. A gente falou antes, para a gente fazer a pesquisa da nossa revistinha, a gente teve que contar com inteligências artificiais como o ChatGPT e o Copilot, né? Então, é principalmente nisso, para a gente conseguir se manter ligado no mundo hoje em dia. A inteligência artificial acaba mimando a gente, falando assim, porque a gente chega no ChatGPT e fala, o que você acha disso? Como que eu posso fazer um trabalho de escola? Tem gente que usa o ChatGPT até para fazer redação, para conseguir entregar um trabalho. Então, eu acho que a inteligência artificial é algo benéfico, só que a gente precisa saber como que usa ele. Por exemplo? Igual eu falei antes, se você usa a inteligência artificial para você fazer uma redação para entregar para sua professora, só que você não vai estar aprendendo a como fazer essa redação, porque chegar na hora de você fazer o Enem, não vai ter uma inteligência artificial do seu lado para você copiar a redação. Você não estimulou a pensar. Isso. E onde que ela pode ser bem utilizada? Dentro da parte robótica. Onde é que vocês mais usam ela? Pesquisas. Eu acho que a maioria são as pesquisas. Igual, a gente está com uma dúvida em um assunto. A gente precisa desse assunto rápido. Não é uma coisa muito aprofundada no nosso projeto. A gente vai lá e pesquisa na inteligência artificial. Então, uma resposta rápida, que a gente tem uma resposta, e a partir dessa resposta a gente busca outras ideias em sites confiáveis, em fontes mais extensas e tudo mais. Então, eu acho que principalmente na pesquisa. Tá. A gente também utiliza muito na questão da programação. Como eu falei, a gente está programando robô em Python, que é uma linguagem escrita mesmo. Então, a gente tem dúvida muitas e muitas vezes. Quando a gente não consegue tirar ela assim, conversando um com o outro e olhando o manual que tem no aplicativo do Spike, a gente vai e joga para a inteligência artificial e é o que Deus quiser. Ou que aí é achar, né? Agora eu vou fazer para vocês uma geração uma linha de tempo aqui. Quando eu estudava, e não vou falar o ano não, porque vai entregar muito... a idade. Não, a idade todo mundo sabe que eu falo em vários podcasts aqui. Eu sou de 81, 40 e tantos anos e tal. É que as nossas pesquisas, elas eram todas manuais em biblioteca. Então, você imagina em livro como era estudar no passado. E a gente vem hoje para uma inteligência artificial, a gente vem para o Google e vem várias ferramentas que o mercado disponibiliza. E você citou um cara qual eu sou fã, que é o Augusto Cury. Vocês não acham que essa quantidade de informação que tem se recebido, principalmente por vocês jovens, isso não pode gerar uma estafa mental, uma estafa e um cansaço? Porque
informação que você está sendo recebido, o seu tem um processor de pensar. Então, é só uma análise que é preciso colocar dessa linha do tempo, né? Claro que eu estou falando por mim aqui, e já tinha até as enciclopédias. No passado, você imagina que era livros avulsos, né? Então, o que vocês acham disso? Nesse mesmo livro que eu li, Maior Líder da História, faz uma comparação de que uma criança de 7 anos pode ter a mesma quantidade de conhecimento que uma senhora de 60, porque os dois têm os mecanismos para usar. Só que o nosso cérebro de adolescente e criança não está pronto para receber esse tanto de informação, então ele entra num colapso. Aí a gente não consegue ter o filtro de saber o que é verdade e o que é mentira. A minha irmã mesmo, ela tem 10 anos e direto ela chega para mim e fala: Gabi, eu vi isso na internet. E ela fica desesperada, achando que é realmente verídico aquilo ali que ela viu. Só que não é. Então, é importante até os pais saberem controlar o que as crianças estão vendo. Por conta que a criança não tem filtro de saber o que é certo e o que é errado. E com essa quantidade de informações que a gente recebe de vez, faz com que o nosso cérebro entre em colapso e assim desenvolvendo a ansiedade, a crise de pânico, até a depressão, por não saber filtrar todas essas informações. O livro é o maior livro da história? Isso. Quem é ele? É Jesus Cristo no livro. Isso aí. Um livraço. Eu até peguei uma frase aqui. Quais são as 3 leis da robótica? Pulei para vocês. Um robô não pode ferir o humano ou permitir que o humano sofra algum mal. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. Um robô deve proteger a sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. É isso aí? Vocês já leram sobre isso? Não. Eu já fiz um trabalho da escola sobre isso, só que a gente não foca muito nisso no torneio, por conta que não... Nosso robô não é um robô que vai estar na humanidade, na sociedade, assim, né? É só um robô para resolver as missões que o torneio pedem pra gente. Aí tem mais uma frase que eu achei interessante. Quais os principais conhecimentos envolvidos com a robótica? Computação, mecânica e automação. Mentira! Então fala, defende aí. Por exemplo... Tá vendo? Eu tô botando uma pimentinha aqui, tá vendo? Rapaz, ó, a principal coisa que eu desenvolvi, como eu falei, foi o trabalho em equipe. Com a robótica, a gente desenvolve muita coisa além disso. Falar em público, principalmente, porque a gente tem que saber transmitir nossas ideias de uma maneira clara. Então, quando a pessoa fala, igual a Gabi falou, para você fazer robótica, você tem que ser um gênio da matemática. Não necessariamente. Você querer aprender a robótica, você está disposto a saber trabalhar em equipe, a aprender matemática, aprender programação, aprender até mesmo a pesquisar. Entendeu? Quando você vai fazer uma pesquisa para o projeto, você tem que saber pesquisar em fontes confiáveis. Então, a robótica não traz somente essa questão da automação, da programação. Traz outras coisas que você vai levar para o resto da sua vida na sociedade. E aí? Depende da robótica que você fala. Porque tem a robótica que é robô e a robótica que é a robótica que a gente vive. Exatamente. É diferente conceituar os dois. Diferente não, difícil. Mas na robótica, isso tá certo. Mas na robótica que a gente vive, não, tá totalmente errado. É o que a Maine falou. Se vocês tivessem que inventar um robô para melhorar a qualidade de vida, o que você desenvolveria assim, rapaz? Eu acho que eu seguiria nessa linha aqui para melhorar o mundo. Cada um vai ter que falar a sua, tá? Que é um policial que não enfraquece porque é um amigo, primeiramente. Porque Criar um robô que, assim, muito policial, entre aspas. Porque Um policial robô. Em trânsito, que acontece muito. Muito policial deixa os caras passar. Já parei 3, era amigo meu, deixa passar isso daí, vai que é também. Sim. Assim, às vezes ele pega o cara e só deixa passar. Você usaria, então, para um robô que pudesse desenvolver segurança. Isso. Tá. Porque o robô, ele ia pegar para a pessoa independente, se conhece ou não. Se tiver errado... Mas você não acha que as fiscalizações vou falar pardal, de multa, já é um tipo de robô que já penaliza? Você fala o quê? Os radares eletrônicos? Isso aí eu falo pardalzinho porque é a linguagem dos mais antigos, entendeu? Mas você tá certo, é o radar eletrônico mesmo. Tá certo também. O radar, pardal, como você disse, Uhum. ele... Pode ser coleiro também, não tem problema não. Pode ser pardal, pode ser qualquer coisa. Ele é uma câmera que fica
em cima, assim, da... Sim, tá certo. Você tá Dá certo. negócio e verifica só lá se você tiver acima de 80 km. 60, 80, 40, depende, 80, numa rua de 60, você toma multa. né? Tá Mas certo no seu também. caso, você queria um robô para parar o cara e falar, fiscalizou, parou, Muito Seria- chave de cadeia. Seria para substituir a Blitz, no caso. Ah, Pode isso, a fazer. Blitz. E onde Eu eu acho- moro é na frente da pista. Tem muita blitz ali e o policial vê os caras. Só deixa passar. Entendi. Você tá certo. Isso E aí. outro dia passou uma moto quase 100 quilômetros empinando assim na frente da blitz, assinando pros caras e furou o sinal vermelho e foi. Você tá doido? E às vezes eu acho que os radares, como o Arthur falou, eles podem até ser aplicados. Mas não é igual uma blitz, parar uma pessoa. Porque, por exemplo, ele pode passar a mais de 100 por hora, mas ele não vai ser parado. Pode acontecer um acidente lá na frente. Então, eu acho que a partir do momento que o Arthur falou, você cria um robô que ele para a pessoa antes do acidente acontecer, é muito melhor do que ele tomar uma multa ou uma tragédia acontecer. Tá certíssimo. Tá apoiado. Bom, já vou votar em você já pra você criar esse robô logo. O pessoal já vai votar e comentar lá embaixo nos likes, deixar os likes pra poder fazer. E você, Gabi, o que você criaria? Eu faria um robô que estaria para incentivar as pessoas. Porque a gente percebe, principalmente nesse mundo assim, de jovens, adolescentes, que a gente só ouve falar, falando, essa geração tá perdida, essa geração não vai dar em nada no futuro, porque só sabe ficar no celular. Só que isso não ajuda em nada. Eu gosto de falar que você reclama da nossa geração, só que você não faz nada para mudar ela. Então, um robô que estaria incentivando a gente, estaria falando, tipo, como se fosse uma Alexa, só que de um jeito diferente. Chegaria para ele e falaria, eu tô com problema nisso, mas ninguém me entende, eu não sei que rumo que eu vou seguir. Ou o robô conseguisse perceber que você tá indo para um rumo errado, ele conseguisse te puxar, coisas que os seres humanos não estão fazendo. Porque o ser humano é um ser egoísta que só pensa nele mesmo, a maioria das pessoas, né? Então, talvez desenvolvesse um robô que conseguiria criar seres humanos que fossem mais empáticos e mais simpáticos. Criar um Augusto Cury ali num robôzinho, né? Uma pessoa Isso. assim para poder, né, trabalhar o emocional. Você queria alguém que pudesse, né? Isso. Não é isso? E você? Rapaz, eu não faço a mínima ideia. A minha ideia é o Arthur robô. É? Eu tinha pensado em robô. Robô, tá vendo? Olha o trocadilho, robô. Robô. Tá Eu tinha vendo? pensado em robôs de segurança. É. Mas não é uma coisa que eu consigo desenvolver rápido. Não sou É. tão criativa assim. É. Mas eu tinha pensado em alguma coisa voltada à segurança também. Porque a criminalidade hoje em dia também está bem alta. Eu invitei, né, pensando aqui com meus botões, porque eu fiz a pergunta, agora estou trazendo ela para mim. Eu acho que eu pensaria num robô na medicina, na saúde, para salvar pessoas que chegassem com uma emergência no hospital e tivesse um socorro imediato. Chegou lá, colocou no robô, que pudesse salvar Já vidas. tá tendo muitos. A medicina já é toda robotizada praticamente. A minha mãe teve apendicite e a cirurgia dela foi totalmente robotizada também. Ela não ficou com uma cicatriz, ela ficou tipo com 2 bolinhas assim aqui na barriga, Sim, bem pequenininhas, que se fosse feito do outro método, né, o método humanizado, Sim. com certeza ia ficar uma cicatriz bem maior. Então o robô na medicina já está bem avançado e com certeza até a gente se formar vai estar mais avançado ainda. Então, inclusive, a gente tem até estudado, há um tempo atrás, eu participei de uma live com a importância da velocidade na internet nas cirurgias robóticas, né? Então, quanto melhor a velocidade, a gente está falando 5G, vai 6G, 10G, não sei até onde que vai chegar, mas a importância da internet hoje nas nossas vidas, inclusive na fazer os processos cirúrgicos. E vocês conseguem desassociar a internet de robótica, ou você acha que é totalmente conectado, que a internet ele tem uma relevância muito grande dentro da robótica? Não tem como, porque para programar o robô, ou você usa um cabo, você tem que tirar toda hora, e é um saco, ou você usa o Bluetooth. O Bluetooth é um tipo de internet, uma conexão Wi-Fi. Então, assim, não tem como desconectar para pesquisa, para você achar fontes verídicas, para programação, para você conseguir usar o robô. Também na questão de corvelhos, trabalha em equipe para a gente conseguir conversar em casa. Para a Até gente mesmo ter esse diálogo. Então, na não tem construção. Na construção. Quando a Gabriela vai construir um robô, um anexo, né, que são essas coisas que ficam em cima do robô, ela precisa ver, ela pesquisa vídeos de outras pessoas, pesquisa exemplos de anexos, inspiração.
Então, eu acho que realmente, igual o Arthur falou, não tem como desconectar a robótica da internet. Muitos cálculos que a gente aprende pela internet também, a gente faz cálculos, por exemplo, cálculo de atrito, para a gente escolher a nossa roda do robô. A gente teve que fazer uma baita pesquisa para conseguir entender aquele cálculo, porque são cálculos para pessoas do 2º, 3º ano, né, do ensino médio. E a pessoa mais velha da equipe está no 9º. E quem pesquisou o cálculo, inclusive, foi uma menina do 7º ano, que entrou agora, né, no 7º ano. Então, a robótica nos ajuda muito nisso e a internet está envolvida nisso para a gente conseguir fazer essa pesquisa e construir o robô. Entendi. E se você tivesse como escolher um mentor para robótica no mundo hoje, ou na sua casa, ou independente, quem que você escolheria para ser o seu mentor? Rapaz, esse cara, eu me espelho nesse cara. Quem é o cara, ou quem é a cara, ou a mulher, ou o homem, ou a O criança? Eduardo Brísida, com certeza. Quem? O Eduardo Brísida é o nome dele. De onde que ele é? Ele é lá de Goiás, eu acho, se eu não me engano. E ele é um cara que já participou de milhares de torneios de robótica, a OBR, que a gente citou, a FLL, que é o que a gente participa, TBR também, que eu não sei explicar como que funciona o torneio, porque eu não participei. Mas ele já participou de diversos torneios, ele faz diversos vídeos para explicar para a gente como que a gente consegue, né, manter a vida da robótica no nosso dia a dia também. Eu encontrei ele no Nacional, agora em Brasília, e eu cheguei a me emocionar quando eu vi ele, de tanta admiração que a gente sente Ele é por novo? ele, né? Ele é qual a idade dele? Ele nem acabou a faculdade ainda, ele está fazendo engenharia da computação, pelo que eu sei. Então, ele é bem novo. Uhum. E quem te inspira? É verdade, o Brígida também, eu É, acho. A Stephanie Eduarda também. é. Ela também participou de diversos campeonatos da robótica. E pessoas que a gente conhece, assim, que tá com a gente no nosso dia a dia, com certeza é o Arthur Petroneto. Ele já foi do The Kings e ele ajuda muito a gente até hoje. Ele manda diversos contatos que a gente pode entrar em contato com aquela pessoa. Ele, quando a gente está com alguma dificuldade, ele dá um rumo pra gente. E ele tá totalmente pra gente também, né? Ele é um participante da Ryoko, que é a equipe que foi para Abu Dhabi. Sim. Ele já está fazendo faculdade agora, mas ele teve uma carreira muito legal na robótica. E você? Mesmo cara aí, Eduardo Brígida. Esse cara é massa. Ah, que legal. E a nível mundo? Aí esquece quem para vocês fala, para eu me espelho, nós falamos a nível nacional e no mundo, poxa, esse cara ou essa pessoa me marca muito assim. Acho que o titio Elon mesmo. Quem? Elon Musk. Não sei quem é, não. Quem é esse cara? Elon Musk. Ah, tá, porra. Tem ideia. Eu não tenho muita figura internacional também, Não. eu sempre procuro aqui do Brasil, porque eu acho que a gente tem que Entendi. valorizar as pessoas Sim, tá próximas a certo. gente também. Mas eu também concordo com ele. Eu acho que ele é um cara diferente. Ele tem proporcionado um avanço muito interessante, principalmente na internet, né? Na Starlink, que é uma internet via satélite. Tem ajudado muitas pessoas onde tem, principalmente no Rio Grande do Sul, que teve aquele problema, né? Eu acho muito legal também o jeito dele pensar, né? Porque mesmo com aquela pressão que ele estava tendo, né? Do Alexandre de Moraes, do governo, ele conseguiu se manter firme e falou, não, eu não vou tirar dali, né? Porque você imagina quantos hospitais que não tem, quantos locais que você vai no Brasil que não Sim. chega à internet e você consegue chegar através né, da Starlink. Para nossas considerações finais, eu queria saber se teve alguma coisa que eu não perguntei, se que vocês acham que é relevante. Aí eu queria deixar vocês fazerem essas conclusões aí sobre o que nós esse bate-papo, que já passou de 1h20 já, quase 1h15 já de bate-papo. E aí tá nos fechamentos para a gente falar um pouquinho e encerrar o nosso podcast. Se tiver alguma coisa, fique à vontade. Eu acho muito legal falar sobre nossos métodos de organização, que a gente se organiza e que eu levo até para o meu dia a dia na escola, né? A gente usa um aplicativo chamado Trello, que é totalmente gratuito. Eu gosto de falar que a minha vida se resume ao Trello, porque tudo que eu tenho está organizado lá, desde consultas que eu tenho que fazer, reuniões, tudo envolvendo a minha vida está lá. E principalmente na robótica. A gente colocou todas as metas que a gente tem até o torneio e a gente vai marcando lá. A gente consegue distribuir as tarefas, falando programação faz isso, construção faz isso. E também a gente tem um diário de bordo. Quer explicar um pouquinho? Ah, isso aí. Todo dia, no final, a gente se reúne. A gente fez até o caderninho bonitinho. É como se fosse um livro de ata? Isso. A gente anota tudo que É a gente porque fez mudou, no na minha dia. época era ata. Agora mudou. Tudo que a gente fez durante o dia, a gente anota, a gente explica como a gente fez, o que a gente fez aqui, olha. Quero olhar, com certeza. Tá aqui A gente na explica o prática. que a gente fez, como a gente fez. Por exemplo, aí tem falando o que a gente fez. Ó, cara, Bonitinho.
Poxa, galera, aqui não é brincadeira não, ó. Tem Essa todos... letra de quem aqui? É minha. Escreve bem. Acabou. Dá pra ler. Queria ver o Arthur depois, não tem problema não, sacanagem. Mas a gente se organiza também com o diário de bordo. E aí a gente fala assim, nossa, mas a gente não fez nada hoje, o nosso dia não foi nada produtivo. Quando a gente senta para fazer o diário de bordo, a gente para analisar tudo que a gente fez muita coisa. E a gente fala, caraca, eu estava achando que eu não fiz nada, mas eu fiz muita coisa hoje. Então a gente para de se cobrar tanto, a gente percebe que a gente se esforça sim muito. Então eu acho isso bem legal também. É isso, eu acho. Acho que o assunto rodou bem, deu para falar bastante Rodou, coisa. Rodou. Tá bem. Tomara que a gente, depois de vídeo, para compartilhar isso aí para as escolas, né? Depois vocês vão me ajudar a fazer isso aí, gente. Na prática não tem patrocinador, na prática só tem dedicação aqui de todo mundo, tá? Tem nada. Aqui é o objetivo nosso, é isso aí. Para as considerações finais, eu vou começar com você. Pode ser? Pode. Então tá bom, então você fala. Fala o quê? As considerações finais, o que você achou do bate-papo, qual o recado que você vai deixar para as pessoas, o que você achou do bate-papo, enfim, é para encerrar o programa, pô. Ó, o bate-papo foi muito massa. Você trouxe umas perguntas muito bacanas pra gente responder assim. Eu não tinha pensado em você trazer essa pergunta tão bacana assim. Pô, obrigado. Você sabia que pra gente estar aqui a gente estuda? Sim. E algumas horas. Gabi, quantas perguntas eu te fiz para você? Algumas perguntinhas, Gabi. Ele fez muitas pelo WhatsApp. Tem que fazer, tem que perguntar. Isso que é importante, porque vim para cá para não ter perguntas relevantes, eu não vinha, não. Quer deixar um alô para alguém, não? Coisa assim? Valeu. Valeu. Ai, meu Deus do céu. Jeitão sincerão do Arthur, né? Vai você agora, mãe. O único recado que eu queria dar. A robótica não é só para quem gosta de matemática, a robótica é para todos. E eu acho que eu friso isso muito na minha vida. Porque as pessoas acham, você está na robótica, você gosta de matemática, você é um gênio da matemática. Eu não sou um gênio da matemática. Mas é isso que eu queria falar, essa é a mensagem que eu queria trazer. Se você se dedica, se você quer entrar nesse mundo, entra porque a robótica é muito legal. E eu acho que foi muito legal o bate-papo, a gente desenvolveu temas muito importantes, a gente abordou muita coisa relevante aqui e eu gostei bastante. Não vai deixar um alô para sua mãe, para seu pai, para sua tia? Beijo, Theo, te amo, beijo, mãe, beijo, pai. É isso aí, importante. Agora você, Gabi. Eu acho que o nosso bate-papo foi muito relevante para a gente conseguir mostrar para o mundo, né, para o Brasil todo, o que a gente faz na robótica e mostrar, igual a Maine disse, que você não precisa ser um cérebro muito inteligente para estar na robótica. Tudo que eu sou hoje, eu construí para a robótica, né, questões emocionais. Eu acho que é isso. Quero deixar um beijo aí para minha mãe, para o meu pai, para a Júlia, para os nossos técnicos, a Jamília, o César e a Jaqueline. Para o restante da equipe também, para a Letícia, a Cecília. Pessoal do SESI de Linhares, pessoal da robótica. A Helena e o André. A Letícia, a Cecília, todo mundo do Troia. Acho que foi todo mundo. Você não vai mandar alô pro seu pai e pra sua mãe também, não? Por quê? Nossa. Deixa lá, cara. Valeu, pai. Valeu, mãe. Tem irmão? Tem minha irmã. Ah, então deixa um alô pra ela também. Valeu também, Alice. Isso aí, tá certo. Pessoal, brincadeiras à parte, mas hoje não tinha como ser diferente de trazer um podcast mais descontraído, né? Às vezes é sério, às vezes a gente brinca. Mas hoje o intuito de ter trago aqui esse conteúdo é que a gente, quando a gente seleciona um bate-papo do nosso Na Prática, não está ligado a dinheiro, não está ligado a status, não está ligado a nada, está ligado a um conteúdo que vai contribuir para alguém. Então, a gente tem um programa hoje que ele é muito variado de vários temas, né? E o tema de vocês é muito relevante, porque a gente pode, a partir de hoje aqui, eu peço que quem puder compartilhar nos grupos, quem puder compartilhar nas redes sociais, que existe, sim, um caminho de sucesso, existe um caminho de oportunidade, né? E a gente está aqui para divulgar esse tipo de assunto, né? Que é um assunto que talvez não vai dar tanta polêmica como vários podcasts que geram, e eu não vim para o nosso canal para ser um canal de problema. A gente veio para um canal que realmente tivesse utilidade na vida das pessoas. E eu acho que o conteúdo de vocês hoje vai colocar muita gente refletindo sobre o que faz no dia a dia. Me admira a organização de vocês, o dia a dia de vocês, as questões do acompanhamento no Trello, que eu conheço também, que é ter disciplina, frequência, sequência, ordem. E a gente é capaz de fazer muito mais. E isso, tomara que as pessoas que assistam, né, esse programa
possam se inspirar no que você já faz, que para mim é muito satisfatório. Eu até orgulhoso, né, ter pessoas como vocês, né, fazendo um trabalho tão bacana e útil à sociedade. Parabéns ao SESI, demais escolas particulares que desenvolvem todo esse trabalho, né, de robótica, que isso sirva também de inspiração para outras pessoas. E aquele que fica, outra coisa que me marcou é o fato da gente estar usando a tecnologia. O que eu estou usando nas minhas redes sociais, o que eu estou fazendo com a tecnologia. Não é o tanto que se usa, é o tanto que se aproveita a rede social. Então, se você está usando com nenhum tipo de aproveitamento, repense isso que foi falado aqui, use para o que serve. Ok? Valeu? Valeu. Na prática, sendo lero-lero aqui não tem conversa fiada. E hoje, robótica é esse tema que vai levar muito curioso a entender que robótica não é só robô. Valeu? Um abraço. Até mais.